Vamos lá? Vambora. Sadashiva Samrambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Gurate Meti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtya Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti Shanti Shanti. Ok, meus amigos. Então, recomeçando aqui, lembrando para o pessoal que tiver com o microfone aberto, só abrir quando for falar, manter fechado. Então, a gente começa aqui, em estado transcendental, o quarto estado. A gente vem no capítulo 2 trabalhando bastante já, na verdade, desde o capítulo 1, né, toda essa desmistificação, e o James continua ainda fazendo esse trabalho ao longo do livro, e é muito bom, né, para a gente ir fechando aquelas rotas de saída, como naquela analogia que ele faz do ratinho, né, que sempre procura uma rota de fuga para autoconhecimento com uma noção experiencial ou objetivável, né, alguma experiência relacionada à autorrealização. Mas vamos ver se a gente já encerra esse segundo capítulo hoje, né, porque eu acho que a gente já explorou bastante, então passar mais rapidamente a leitura. Vamos ver o que ele fala aqui, nessa ideia de o quarto estado, né? O quarto estado, as escrituras vão falar de Túria verdadeiramente, né? Túria não se trata de um estado, né? Então existem muitas escolas aí, inclusive no próprio budismo, muitas vezes dentro de contextos hinduístas, que vão falar de Túria como um estado. E Túria é a consciência permeando tudo, né? Não é exatamente um estado. Então, eu acho que deve ser isso aqui que ele vai desmistificar. Vamos ver. Esse mito nos pede para experienciar a iluminação como um estado, além da mente. A mente é uma interface através da qual a consciência interage consigo mesma, na forma de objetos físicos. É a consciência em uma forma chamada Chitta. Chitta possibilita que a consciência aparentemente pense, sinta e se lembre. A mente é capaz de uma ampla gama de estados, desde os sentimentos densos associados ao corpo físico, incluindo experiências psíquicas, até os samadhis mais místicos e sublimes da yoga. Todos os estados estão na mente e todos mudam porque estão no sonho da dualidade. Ou seja, tudo isso é experienciado sempre no âmbito da mente, né? É preciso abandonar essas ideias de algo que é testemunhado de fora da mente ou algo fora de um agente que é conhecedor e experienciador observando a mente. Todos os estados estão na mente, né? E como qualquer experiência é limitada no tempo, espaço, tem começo, meio e fim. Deixa eu ver se tem algo mais que a gente pode comentar aqui. Lá no começo do parágrafo, provavelmente é uma interface, ok. A consciência em uma forma chamada Chitta. Chitta possibilita que a consciência aparentemente pense, sinta e se lembre. Então é isso, né? Pelo poder de Maya, aparece mente, né? O Jiva como entidade conhecedora e experienciadora dos objetos de conhecimento, né? Todas as experiências têm como um substrato comum o conhecimento que as revela, né? O ser pleno, parágrafo seguinte, é não dual e, portanto, está fora do tempo. Não muda, nem pode mudar, né? A gente também tem que
pensar sempre, né, como é que a gente poderia constatar esse mundo objetivável se não houvesse algo que é estável para testemunhar, né? Porque a experiência em transformação, ela precisa de um pano de fundo que é sempre presente, estável e imutável, né? É por isso que muitos estados da mente são conhecidos. Ser pleno é não dual, está fora do tempo, não muda nem pode mudar. É por isso que muitos estados da mente são conhecidos. É consciente, mas os estados mentais não são conscientes. São apenas energias sutis capazes de refletir a consciência, né? Aquilo que eu percebo, aquilo que eu testemunho, não percebe o sujeito, consciência sempre presente, né? É por isso que muitos estados da mente são conhecidos, é consciente, mas os estados mentais não são conscientes. São apenas energias sutis capazes de refletir a consciência. Quanto mais sutil a mente, mais etéreos e luminosos se tornam os estados, né? A gente vai, a partir de práticas do yoga, das meditações, sutilizando o intelecto, né? Fazendo toda essa preparação mental, e isso possibilita essas experiências sutis, né? Extremamente sutis, os estados de samadhi, e experiências transcendentais, místicas, né? Pode acontecer, quem já foi aí bastante adepto de prática de meditação, a gente pode falar de tantas coisas que podem acontecer, né? Às vezes a sensação de que você está flutuando, a sensação de um cheiro que aparece no ambiente, como um incenso queimando e que não está de fato ali, ou às vezes você começa a ouvir alguma coisa, esse tipo de coisa, comigo particularmente acontecia muito. Deixa eu ver quem está escrevendo algo aqui. Fábio, boa noite. Tive a oportunidade de conhecer um grupo aqui do Rio de Janeiro que propõe chegar a este quarto estado através de uma meditação intitulada Meditação Transcendental. Sim, achei muito estranho. Além disso, o valor é muito alto também. Pois é. Rodrigo Rezende que está comentando. Então é assim, né, Rodrigo? Como tudo no meio espiritual acaba se tornando um produto, né? As pessoas vão vender isso, vender experiência como sinônimo de realização, mas nenhuma experiência ela pode se lograr como conhecimento estabelecido de fato, né? Então, toda a experiência, os estados mais sutis, os samadhis, nada disso a gente vai manter, né? E é muito comum, posso falar por mim, sei lá, 10 dias em meditação vipassana sem falar com ninguém, aí você sai daquele estado, o mundo começa a te pegar de novo, não demora muito, você está chutando pedra. Então, como qualquer experiência, e ainda mais nessas experiências sutis, a gente faz simplesmente como se fosse uma assentada na areia, como no fundo do mar tranquilo, assim, o mar estava agitado e de repente fica calmo, a areia se assenta, fica tudo calminho. Aí o mundo te pega de novo, né? Você não trabalhou essas vassanas, a gente poderia tratar a areia aqui nessa analogia como as suas vassanas, elas não são neutralizadas de fato, elas só ficaram ali assentadas, e aí você não trabalhou isso através de uma ação com discernimento, através do karma yoga, e você é pego no mundo de novo cometendo os mesmos tipos de impulsos, o mesmo tipo de reação ignorante, e a vida segue. Aí você fica buscando, então eu vou meditar no dia seguinte 4 horas seguidas, quem sabe eu consigo realizar, né? Então a gente sempre está buscando experiência e não sai do lugar. Vamos lá. Quanto mais sutilmente, mais etéreos e luminosos se tornam os estados. Quando você chega à interface entre o ser pleno e a mente, o material da mente é tão refinado
e o ser pleno tão próximo que a luz radiante e a intensa bem-aventurança são experienciadas, né? Então a gente pode dizer que sim, a gente pode atingir estados mentais que são tão assim, a mente em sua não forma, né? A mente, ela em sua natureza, ela é sem forma, e aí você se assenta tão bem nesse estado por um momento que você experiencia essa plenitude e experiencia a luz de fato, né? A luz é uma boa analogia porque muitas vezes nessas experiências é como houvesse um clarão também, a gente tem esse tipo de experiência, né? Só que aí o que você vai fazer? Vai se manter nesse estado de samadhi, então, para sempre, e aí se resolve, né? Aí vem um mosquito, pousa na tua testa, alguma coisa vai te tirar disso, ou a tua esposa vai te chamar, fala, meu, você precisa pagar as contas, tal. Então, não funciona. A gente tem que realizar somente através do conhecimento, né? É tão próximo que a luz radiante, intensa, bem-aventurança são experienciadas. É muito fácil confundir esses estados mentais superiores com eu e pensar que a iluminação é um estado celestial, espantoso, ou um estado de infinita bem-aventurança experiencial. A experiência não pertence nem ao ego, nem à mente. A experiência não pertence nem ao ego, nem à mente. A experiência, ela é produto, né, da consciência refletida na mente do Jiva, né, produzindo aparentemente os objetos, produzindo essas aparentes experiências. Ocorre quando a consciência brilha na mente. Consciência e mente constituem a dualidade mais fundamental, né? Então, a mente é a consciência aparecendo como conhecedora e experienciadora dos objetos de conhecimento. Agora, a consciência, em sua natureza, a consciência original, ela é livre até mesmo desse estado de testemunha, né? Ela é plena em si mesma, livre de toda a experiência. A iluminação a iluminação é a natureza da consciência, simples e imutável, né? Simples, imutável e comum, né? Aquilo que possibilita toda essa realidade aparente e tangível. Não pode ser experienciada como um objeto, porque é mais sutil que a mente, um instrumento da experiência. Um objeto sutil pode iluminar um objeto denso, mas um objeto denso não pode iluminar um objeto sutil. Então, como o ego-mente vai experienciar algo que é incapaz de experienciar, né? Aquilo que é denso, né, não pode conhecer, não pode experienciar, perdão, aquilo que é mais sutil. A gente pode dizer que também que então, como ego, mente, o aparato de conhecimento que a mente é. Bom, acho que essa frase está resolvida aqui, né? O ego mente, como ele vai experienciar algo que é capaz, que é incapaz de experienciar? Eu risquei aqui alguma coisa, queria lembrar aqui que eu queria falar sobre isso. Aparato de conhecimento que é a mente, anotei com uma letra horrorosa aqui. Pode conhecer sua natureza. Vamos lá. A iluminação como bem-aventurança eterna. Quando alguém acostumado a se identificar com o conteúdo da mente
que está em constante mudança, desperta para a não-dualidade, o despertar é interpretado como um evento muito positivo, mas o sentimento de bem-aventurança não ocorre porque está experienciando a consciência como um objeto bem-aventurado. A crença de que ela é causada pela ausência de sofrimento não. Deixa eu ver, essa frase parece estar mal formulada. A crença de que ela é causada pela ausência de sofrimento, não porque a consciência se sente bem, né? Consciência é, de fato, livre da experiência, né? Então, ela plena incondicionalmente, independente das experiências estabelecidas, e independente dos objetos que aparecem para ela. Se você sofre de dor de dente há dias e o dente é extraído, é a ausência de dor que... Bem explicado aqui. Fábio, desculpe. Oi, querido. Isto não faz muito sentido. Há uma palavra qualquer aqui que deve estar mal traduzida. Essa frase está ruim, né? Não está. Eu Não acho se percebe o que quer dizer. Cabe uma revisão aqui, sim. Eu também achei estranho aqui lendo. Se você sofre de dor de dente há dias e o dente é extraído, é a ausência de dor que é boa, não a bem-aventurança da extração, né? A gente sempre tem essa experiência de Mitya, né? Ela sempre existe em contraste, né? Em comparação e contraste, né? Então, é bom sempre em relação a algo que é ruim, e a realização da consciência que somos, né? Aquilo que é livre, aquilo que simplesmente é, permeando, vivificando toda essa experiência e não limitada a ela, é a plenitude, porque é independente das circunstâncias. Então, o indivíduo autorrealizado, ele não tem sequer a necessidade de se estabelecer em um certo tipo de experiência. Ele conhece, ele sabe. Ele não mais fica ludibriado com ideias experienciais a respeito do que deva ser. É o conhecimento que estabelece o fim da busca. É o conhecimento que realiza, certo? Algum microfone aberto aí que está escapando uns barulhos para cá. Você acabou de voltar ao normal, não atingiu um estado excepcional. A iluminação não parece nada. Então, da mesma maneira aqui que ele faz uma comparação com algo que está dentro das experiências objetivas, né, como o alívio que você tem ao extrair um dente que estava doendo muito, a gente também pode falar da autorrealização como algo que não é nada extraordinário, é um simples entendimento que pode ser acompanhado de alguma boa gargalhada, porque no final das contas é simplesmente toda a experiência sendo conhecida como você, mas é isso, é o retorno a um estado natural, a sua identificação era condicionada, e aí de repente, condicionada e limitada, e aí de repente você entende que você é o sujeito de toda a experiência, é o conhecimento que realiza, que torna possível essa sua experiência individual, mas sabe também que você é a consciência, o conhecimento puro, que é livre e independente dessa experiência limitada, né? Porque você, o Jiva é que tem data de nascimento que um dia vai falecer, mas ele pode saber, conhecer a sua natureza primordial, não nascida e não criada, que é não limitada a essa experiência do Jiva que é transitória. Você acabou de voltar ao normal, não atingiu um estado excepcional. A iluminação não parece nada, é simplesmente o conhecimento, está aqui escrito, né? Firme e sempre presente, de que eu sou ilimitado, sem partes, a imutável consciência comum.
Quando esse conhecimento é firme, tem um efeito muito positivo na mente, mas não converte a mente em uma infinita máquina de bem-aventurança. No entanto, inunda a mente com uma sensação de autenticidade, integridade e confiança sólida. Daí em diante, o indivíduo sabe que pode resistir a qualquer tempestade existencial. Quando você sabe sem sombra de dúvida que é a consciência, não deseja mais sentir-se bem, porque sabe que você é a fonte do bem-estar. Ou seja, né, as experiências desfavoráveis, as experiências desagradáveis, a gente adquire, então, a plena compreensão de que elas são limitadas ao jiva. Quando muda, quando se fala o Nagar fala bastante, né, do shift de identidade, a expressão que ele usa, do autoconhecimento estabelecido, então esse senso de identidade que muda porque o conhecimento se estabelece, faz você ficar mais livre. É claro que o jiva vai continuar, o status dessa experiência tangível e aparente não muda, né? Ela vai continuar aí em transformação, ora vai ter experiências agradáveis, ora vão ter experiências desagradáveis, então de vez em quando é meio enfadonho para o jiva, para o limitado jiva, que vai continuar tendo que lidar com aspectos, tanto os agradáveis, né? E aí não tem nenhum fascínio, uma necessidade de experiências prazerosas, e também nas experiências desagradáveis, arregaçamos as mangas, fazemos aquilo que tem que ser feito para que seja resolvido, e não há uma identificação com o limitado jiva que pode estar ali se debatendo, eu não queria ter que fazer isso e tal, né? Então isso é o autoconhecimento estabelecido, né? Não dá para alimentar qualquer ideia de uma vida de bem-aventurança. A bem-aventurança na experiência, a bem-aventurança é a sua natureza sempre presente. Essa existência aparente, tangível, ela não tem um alicerce estável, ela está em constante transformação e assim vai permanecer sendo. Daí em diante, o indivíduo sabe que pode resistir a qualquer tempestade existencial. Eu já tinha lido. Quando você sabe, sem sombra de dúvida, que é a consciência, não deseja mais sentir-se bem, porque sabe que você é a fonte do bem-estar. Então, portanto, o autorrealizado vai saber disso mesmo nas situações inoportunas. Então, é essa confiança que ele fala ali em cima, uma confiança sólida que se estabelece com conhecimento, porque você sabe que você é aquele que é inabalável, sempre presente e imutável. A iluminação não é um estado especial, para a gente encerrar aqui o capítulo 2. Alguém gostaria de fazer algum comentário, pergunta até aqui, para a gente ir para essa última sessão? Então vamos lá. A iluminação não é um estado especial, é o padrão, a natureza do ser pleno. Você não está recebendo algo que você não tem. Você simplesmente percebe que o que você procurava tão freneticamente você teve o tempo todo. Se a iluminação não é uma experiência, deve ser motivo de Se a iluminação é uma experiência, deve ser motivo de constrangimento, não de júbilo. Isso é muito boa, né? Esses indivíduos que estão aí vendendo
o espaço na sua sanga, né? O seu lotezinho para, vem aqui para esse seleto grupo de pessoas que podem estar aqui próximas de mim, esse sujeito que num samadhi realizou essa luz que me transformou nessa pessoa, e aí adota um outro nome, veste certas roupas e tudo mais, né? Ou seja, qualquer forma de definir a sua pretensa autorrealização como uma experiência que aconteceu lá atrás é um fracasso, porque, toda experiência, afinal de contas, ela é limitada, né? Não é à toa que a gente chama o autorrealizado de sábio, é aquele que sabe, né? Não é aquele que experienciou qualquer coisa lá no passado e que vai ficar repetindo essa historinha como o sinônimo da iluminação dele. Quando uma pessoa obscenamente obesa volta ao normal, ela é louvada pelos outros como um super ser corajoso para superar as probabilidades. Mas a preguiça que causou a obesidade é convenientemente esquecida. Foi algo realmente ganho? Assim como a superação da gula não é louvável, a iluminação não é louvável, porque você é sempre iluminado, é a sua natureza. Bom, enfim, aqui o James faz uma comparação dessas para chocar, que ele gosta de fazer. E, por exemplo, aqui eu não diria que um indivíduo que deixou de ser absurdamente obeso, ele não deve ser louvado. É claro que é uma atitude louvável, né? Ele fala aqui que não, porque a ideia é assim, você voltou simplesmente ao seu estado natural, tá? Acho que essa comparação aqui foi um pouco, na minha opinião pessoal, que não cabe aqui, não é importante a minha opinião pessoal, mas um pouco imprópria. Mas, enfim, aqui a chave é a iluminação não é louvável, porque você é sempre iluminado. Isso é muito assertivo, né? É muito certeira essa colocação, porque não há nada de louvável em saber da sua existência que é comum a tudo o que existe. Não existe nenhum status em saber, você simplesmente sabe. Inclusive no achar que porque você sabe, está numa certa posição de diferença em relação ao restante da experiência ou aos outros, também pode ter aí algum equívoco, e isso também representar algum equívoco de compreensão. Ô, Fábio. Oi, pois não, Ayrton? Buscando uma outra analogia aí, eu acho mais assim simples da gente entender, diferente dessa que o James fez e que é uma coisa bem atual assim, né? Pô, eu achei uma carteira cheia de dinheiro. Ouvi. Aí, nossa, o cara devolveu uma carteira cheia de dinheiro. Esse exemplo é ótimo. O normal é devolver a carteira cheia de dinheiro, não é nada de excepcional nisso. Mas a inversão de valores, e no caso aqui vamos colocar a ilusão que se cria em torno de algo que parece alguma coisa e não é, né? Faz com que a gente enalteça uma atitude que é completamente natural do ser humano. Então, eu acho que é uma analogia bem fácil da gente entender, né? Não há nada de especial, mas as pessoas insistem em dizer que é um evento, né? Sim. Tanto é que a mídia cobre como se fosse alguma coisa fantástica. E nada mais é do que o estado natural do ser humano, devolver aquilo que não lhe pertence. Sim. Provavelmente mais de 80% não devolveria. Pois é muito triste essa constatação. Mais de 80% continuam iludidos. Muito obrigado, Ayrton. É um ótimo exemplo. Me aconteceu algumas vezes, né? De, por exemplo, você está num estabelecimento que a pessoa te dá o troco errado. E aí você fala, não, tô aqui, deu a mais. Ou então a conta veio errada. E aí você vai até o caixa e fala, faltou cobrar essa bebida, faltou cobrar mais o seu. E a pessoa fica assim, nossa,
obrigado por ter avisado e tal, porque é uma coisa tão fora do comum, aquilo que deveria ser o normal, né? Aconteceu comigo em Joanópolis, no dia que nós almoçamos, e aí eu digo, quanto é que eu devo? Deve tanto. Eu digo, não, só um pouquinho, falta um suco aí. Ah, falta? Falta. Ah, tá, então é tanto. Então, assim, foi surpresa da pessoa. Para mim, a coisa mais natural do mundo, é mais ou menos por aí, Sim, né? sim, sim, sim. E ainda mais aqui no Brasil, né? As pessoas ficam realmente perplexas, né, com essa atitude. Mas realmente esse é um exemplo adequado, né? Esse é um estado natural, né? O Dharma é o estado natural das coisas, a gente agir de acordo com a totalidade, não de acordo com as nossas vássanas, os nossos desejos egóicos, né? Então, quando a gente fala em viver uma vida dármica, é se reeducar, né? Porque as pessoas se apropriam do dinheiro que não é delas ou fazem qualquer outras coisas aí equivocadas, porque ela nunca foi adequadamente educada, né? E aí ela é estabelecida num condicionamento aí que é adármico, né? Às vezes ao longo de vidas e vidas, então a pessoa quando começa a querer se corrigir, vai ser um caminho de muito mais esforço para essa pessoa, essa reeducação, né? Então a gente tem que se educar de acordo com o Dharma, para ter uma mente tranquila, né? É esse o trabalho que a gente tem que fazer com o nosso aparato de experiência e conhecimento, que é a mente. Grande parte da luta pela iluminação é motivada pelo desejo de distinguir-se, de se sobressair e de convencer-se, aquilo que eu falei um pouquinho antes, de que você é único. Você é único, você é único, mas não com referência aos outros. Você não é mais único do que eu, porque existe apenas um de nós. Essa é muito boa, né? Você é único como Jiva, como na sua singularidade, você é único. As pessoas fazem tanto esforço para querer se destacar e tal, sendo que elas já são únicas, né, como indivíduos, né? E o autoconhecimento, o indivíduo querer lograr autoconhecimento para ele se diferenciar, se destacar, também é um outro trick aí, um outro truque mental inválido, porque tem um equívoco aí, né, escondido nessa história. Você quer realizar aquilo que é comum a toda a existência, né? Então, você quer compreender o que é a realidade da existência em você mesmo e como você mesmo, né? Sobretudo isso, como você mesmo. Aqui estão outras ideias estranhas de iluminação, que a iluminação transmite incríveis superpoderes ou algum raro estado alcançado por poucos escolhidos, né? Essas ideias de poderes místicos atreladas à iluminação, que inclusive na própria Índia é muito comum, né? Que pode ser transmitida de uma pessoa para outra na forma de algum tipo de energia especial, né? O Shaktipat, que é uma coisa também na Índia bastante bem difundida. Eu já fui num cara desses, um guru Siddha, que disse que tinha ficado lá 15 anos meditando numa caverna no Himalaia. E aí, de fato, você entra no ambiente que o cara tá e aquilo tem aquela energia satívica predominante e tal, e aí o cara faz ali um gesto para transmitir aquele poder, né, que ele vai dizer que a partir dali tudo vai ser diferente e tal, mas a experiência cotidiana vai mostrar que isso não se estabelece assim, né? Então, todas essas ideias que vendem muito bem. Experiência sempre vende muito bem, conhecimento não. Onde mais? Que exemplo que ele estava? Pode ser transmitida de uma pessoa para outra, que existem níveis de iluminação, né? Então tem a iluminação, mas tem o indivíduo que é mais iluminado que esse aqui, que é tipo uma luzinha
mais fraca e tem o outro lá que tem uma luz mais forte, né? Que você terá tudo o que quiser quando estiver iluminado, né? Você se ilumina e aí, com sorte, você vai ter pessoas ao seu redor que vão pagar suas contas, que vão te adorar, que vai resolver tudo na tua vida, você não precisa fazer nada. As pessoas só precisam estar ali sob as suas asas, elas vão se sentir muito bem, né? Então, todas essas ideias aí. Você terá tudo quando que quiser, quando estiver iluminado. Não precisamos abordar mais do que isso, né? A gente já desmistificou bastante até aqui. À medida que prosseguirmos com os ensinamentos do Vedanta, as falácias por trás de todas as noções errôneas serão expostas, né? Então, é isso. Com isso a gente encerra o capítulo 2. Fábio, Vamos lá, Gustavo. Fala aí, tudo bom? cara, eu tenho uma dúvida. Iluminação, moksha, autorrealização são sinônimos eles significam a mesma coisa ou têm significados diferentes? Não, não. Você já apresentou essa dúvida, né? Acho que a gente já teve uma conversa sobre isso. A diferenciação que se faz é que moksha representa uma liberação total, né? Uma coisa é você saber, estar convicto do conhecimento de quem você é. Outra coisa é uma purificação tal das vasanas que ainda persistem se manifestando em sua mente. E aí, com o autoconhecimento, fica mais fácil você não se identificar com elas, mas elas permanecem se manifestando. Volta e meia você cai no conto das suas vasanas baseadas em ignorância. Claro que com autoconhecimento você não vai fazer coisas se colocando numa postura assim, auto-insultante, sentindo remorso, culpa por ter feito e tal, mas daí a importância de autoconhecimento realizado com conhecimento do Dharma, porque o indivíduo precisa, além do autoconhecimento, fazer um trabalho eficaz para que a sua autorrealização se traduza em liberação. Então, moksha, que transforma o jiva autorrealizado num jiva mukta, ou seja, no jiva totalmente liberado, que significa esse jiva que tem um estado de muita pureza e total não identificação e todas as suas vasanas, ou boa parte delas, muito neutralizadas, né? Ele é um indivíduo que é totalmente liberado, né? As escrituras vão dizer que ali de fato, esse indivíduo que vai ser liberto da roda do samsara, né? Você, como um indivíduo autorrealizado, já não vai mais ter tanta preocupação em relação a encarnações, reencarnações, porque você já sabe quem você é, que é da natureza livre, né? Mas é preciso, livre e sempre presente, mas é preciso praticar esse conhecimento, né? Para que você não incorra em traição desse autoconhecimento, né? As escrituras também falam disso, da gente trair e causar uma certa regressão no desenvolvimento espiritual. Isso foi objeto do nosso estudo lá em Joanópolis, se não me engano, algo que é falado ali no verso 3 do Vivekachudamani. Então, tão importante quanto o autoconhecimento é o Dharma, né? E você estabelecer esse trabalho de constante purificação. O que muda é que com o autoconhecimento estabelecido, a coisa toda fica mais fluida. Você precisa estar em constante vigilância, mas a constante vigilância é um estado de alerta que é mais natural da sua identidade, seu autoconhecimento como ser pleno, natureza ilimitada da existência. Ok?
Você entendeu essa distinção entre autoconhecimento e moksha? Sim, eu tinha essa confusão porque eu achei que a autorrealização, quando você entendia que quem você é, automaticamente você já não precisava fazer mais nada, entendeu? Não. Mas eu já ouvi o Arlindo falar em algumas aulas que ele falou que isso é um processo para a vida inteira, que você descobre quem você é, mas você precisa expor, né, o que me parece que ainda fica bastante ignorância, mesmo depois que você realiza quem você é, ainda tem bastante coisa que precisa, como tu falaste aí, você precisa purificar, né, dar um jeito nas vasanas aí que são auto-insultantes, auto-ignorantes, né, isso? Aham. Não, então, o que acontece é que os caminhos são sempre particulares à experiência individual de cada jiva, né? Então, vamos dizer assim, de repente tem o jiva lá que no caminho dele, ele seguiu o caminho tradicional do Vedanta, da prática de Karma Yoga, junto com a constante contemplação do conhecimento das escrituras, e de repente isso vai traduzir, porque ele foi purificando tão bem as suas vasanas e a sua neutralização, que de repente pode ser concomitante, pode ser simultâneo à autorrealização dele e à liberação. Mas o que vai acontecer muitas vezes em tempísticas, como é uma palavra que o Nagar gosta de usar, em tempísticas diferentes para cada experiência individual, é que de repente o autoconhecimento ele se estabelece num momento, moksha vai se estabelecer num momento que pode ser um pouquinho depois ou pode ser muito depois. Às vezes o indivíduo traz consigo vasanas que são vinculativas tão arraigadas, quase sempre, né, elas vão estar ali relacionadas a poder, sexo ou comida, né, essas vasanas que são bem comuns aí à existência humana, e às vezes o indivíduo precisa de décadas de trabalho para se ver livre desses desejos compulsivos, mesmo tendo o autoconhecimento firmemente estabelecido, né? Então, por isso a importância de Dharma, ok? Então, vamos lá. Capítulo 3. Os meios para o autoconhecimento. Ô, Fábio, fala só sobre o efeito vagalume. Efeito vagalume é quando o conhecimento ele ainda é indireto, né? O James vai falar um pouco sobre isso, acho que em breve no livro. O indivíduo que está aí na prática, no estudo, contemplação, na nididhyasana do Vedanta, a gente constantemente tem, né, esses insights de conhecimento, são muita clareza estabelecida e daqui a pouco se perde, porque o conhecimento ele ainda é indireto, ele precisa ser constantemente invocado, né? E aí a distinção que se faz entre conhecimento direto e indireto é que quando ele passa a ser estabelecido, ele é aquilo que permanece, você não mais se esquece, não precisa ser relembrado, não precisa ser invocado. Por isso que o Nagar vai falar disso como um shift de identidade, de fato, né? Eu gosto muito de olhar para isso como uma cognição, sabe? Porque a gente pode fazer uma comparação com o que a gente entende por cognição, né? A gente sempre faz uma comparação com aquilo que a gente aprende na experiência objetiva do mundo, né? Então vai ser uma analogia que não é totalmente válida, mas vamos pegar qualquer conhecimento. Você está aprendendo a dirigir. Aí você está aprendendo a dirigir, por muito tempo você precisa racionalizar todos os gestos. Eu preciso soltar a embreagem até certo ponto. Aí você vai pegar no câmbio do carro, você olha para o lado, o carro até desvia um pouco, a pessoa que está do teu lado fala, opa, pega o volante e tal, te coloca no eixo, porque no teu cérebro é tudo separado, uma coisa acontecendo de cada vez, você precisa ficar relembrando. Aí você aprendeu a dirigir, tem uma fluidez nesse processo, mas quando você menos espera, quando você vê,
você já está dirigindo, conversando com o teu amigo do lado, prestando atenção na notícia que está no rádio e vendo o que está acontecendo em volta. Aquilo se tornou uma extensão de você mesmo, né? Então, autoconhecimento tem um processo que é cognitivo que se estabelece, né? Aquela identificação que era você sendo ogiva, de repente é vista como irreal, de fato. E aí você percebe que você é a fonte de conhecimento que revela ogiva e que revela todos os objetos de conhecimento e as experiências que aparecem para você, né? E aí esse senso de identificação que saltou para esse patamar aí, que vai para o substrato de toda a experiência, se estabelece assim. Esse efeito vagalume aí que o James fala é quando a gente está no conhecimento indireto sendo praticado ainda, né? Ah, eu sei, olha, né? As escrituras aparecem para a gente em dualidade, né? Então você está aqui contemplando esse conhecimento com a mente satívica, de repente fala, entendi. Aí você vai para o cotidiano, tal, a vida te testa, você se esquece completamente disso. Então isso é o efeito vagalume, né? Beleza? Os meios para o autoconhecimento. A iluminação é o conhecimento firme e sempre presente de que eu sou a consciência ordinária e não a entidade experienciadora que eu penso que sou. É apenas conhecimento por uma simples razão. Eu já sou livre, né? Nunca deixamos de ser. Como acabamos de concluir, qualquer tentativa de experienciar o ser pleno ou experienciar a iluminação ou atingir um estado permanente de consciência é uma perda de tempo, né? Qualquer estado é sempre impermanente, né? Por isso que a gente não pode falar da consciência, que somos como um estado, é aquilo que é. Permanente de consciência é uma perda de tempo. Acho que a gente pode falar um pouco também dessa perda de tempo aqui, porque a gente fica buscando em experiências, a gente pode passar a vida toda se debatendo em experiências onde a gente acha que vai encontrar em uma delas essa autorrealização, quando verdadeiramente somos aquilo que é atemporal, né? Isso precisa ser conhecido, né? Me chamou a atenção esse perda de tempo aqui, porque eu sempre fico pensando assim que a gente tem que parar de perder tempo, sabe? E com relação ao autoconhecimento é isso também. O que a gente está fazendo aqui é para a gente parar de perder tempo, entende? A gente está buscando entender de fato, né? Então a gente tem que parar de perder tempo nisso, né? Aquele que é comprometido com o autoconhecimento, ele vai parar de ficar, a expressão que a gente criou no carnaval em Joanópolis, sansaricando. Ficar no sansara ali se debatendo e passar a contemplar de fato aquilo que é conhecimento puro, né? Revelado pelas escrituras. Mas aqui ele está falando da perda de tempo que a gente fica tentando encontrar experiências, né? O que eu deveria procurar é autoconhecimento. Aqui sim que a gente tem que parar de perder tempo. Mas o conhecimento não pousa simplesmente no peitoril da janela como um passarinho e canta, né? Tipo, tá ali. As escrituras vão falar, eu não sei se as escrituras vão falar de fato ou se é uma coisa que é meio senso comum. Professores, gurus falam muito de um segredo aberto, né? O ser que somos é um segredo aberto. Ele está aí, é a coisa mais comum e ordinária, né? A toda a existência é um, sem dois, é tudo que há. Mas de tão óbvio, ele se estabelece como um segredo, né?
Então ele não aparece assim como um passarinho. O nosso condicionamento não deixa perceber assim, ali, achei, né? E também porque não é um objeto, né? O conhecimento, que é o conteúdo de tudo, requer um meio. Qual será esse meio? A gente pode falar provavelmente que ele vai apontar aqui as escrituras como um meio, né? Vou colocar mais um copo d'água aqui. Com os nossos meios de conhecimento, dados por Deus, percepção e inferência, podemos conhecer as coisas através da experiência e tirar certas conclusões. Esses meios exigem objetos. Os sentidos exigem objetos. O coração precisa de sentimentos para sentir, né? O coração é sempre um símbolo desse centro emocional da mente, né? A gente usa aquele chart ali que a gente põe as faculdades do corpo sutil, né? Como a Ahankara, né? Que é o ego, o intelecto, né? Buddhi, e manas, que é a mente. A mente, manas, ela vai se dividir em outras faculdades, né? A memória e esse centro emocional, né? As emoções também são da mente, mas a gente simboliza como coração, né? Um coração é um símbolo para esse centro emocional. O coração precisa de sentimentos para sentir. Até porque certas emoções a gente sente no corpo e no peito, né? A gente sente assim, de fato. Mas tudo está ocorrendo aonde? Sempre na mente, né? Para o seu desfrute, há um conjunto universal de emoções. Desejo, medo, ganância, amor, bondade, simpatia, compaixão, inveja, ciúme, etc. Né? Para esse centro emocional. O intelecto requer pensamentos, que ele extrai de um vasto mundo de ideias, né? E o intelecto, especificamente, é essa faculdade mental de qualificar, discernir, né? De comparar, né? Tudo isso são as funções do intelecto na mente. As pessoas que estão insatisfeitas com suas vidas e que querem sentir algo especial e extraordinário, costumam criticar o Vedanta como um caminho meramente intelectual. Geralmente, elas dizem que a espiritualidade é sobre o amor e o coração. E mas não do modo como elas pensam, como veremos mais adiante no capítulo 13. Vai demorar para a gente chegar lá. Mesmo que o coração seja extremamente sensível, ele não pode sentir você, porque você é mais sutil do que o seu coração, né? Na verdade, aquilo que é objetivado na consciência, né? E na consciência como entidade experienciadora, portanto, a mente nunca sabe nada sobre aquele que percebe, aquele que constata, né? É sempre o conhecedor, a testemunha que está conhecendo. Você sente as coisas através do seu coração, né? Então ele está falando dessa faculdade do centro emocional. Você é anterior ao que pensa e sente. Anterior está aí entre aspas, né? Porque na verdade a consciência é o substrato em tudo, né? Sempre presente, né? Ela está presente quando as experiências se revelam e quando elas estão ausentes. Não somos a favor ou contra sentimentos ou pensamentos, né? O vedantino, né? O Vedanta não se trata de ser a favor ou contra qualquer coisa desse tipo, nem mesmo contra as experiências, né? As coisas simplesmente são
definidas pelo que são, e Vedanta se trata de saber, né, da realidade que é subjacente a todas as experiências. Então, não somos a favor ou contra sentimentos ou pensamento, eles são um fato simples da vida. Mas é errado dizer que o Vedanta é conhecimento intelectual, porque nenhum conceito pode descrever você, que é tudo o que existe. Então, perceba a diferença aqui. O que a gente pode falar sobre Vedanta é que não se trata de conhecimento intelectual, porque ele se trata de algo que é um conhecimento que é como se fosse um manualzinho aí para liberar os jivas do sofrimento, e esse conhecimento que ele apresenta, ele se estabelece de uma forma verificável. E aqui quando ele fala também, porque nenhum conceito pode descrever você, ou seja, né, enquanto você está conceitualizando, consciência é isso e tal, que é útil, né, dentro da lógica do conhecimento vedantino, mas as palavras, elas nunca abarcam aquilo que somos. O Vedanta simplesmente faz o trabalho de apontar de uma maneira muito precisa, na direção certa. Podemos fazer essa analogia, né? Mas ele não pode, a partir de um conceito, você realizar, né? A partir de conhecimento conceitual, intelectual, você não vai realizar. Você precisa estabelecer esse conhecimento. Nenhum conceito pode descrever você, que é tudo que existe. Isso não quer dizer que o intelecto, que é apenas uma função na consciência, não esteja intimamente envolvido no autoconhecimento. O intelecto está, né, intimamente envolvido no autoconhecimento. Teve um tempinho atrás aí que eu separei lá umas citações do Gita, né, relacionadas à importância da mente e do intelecto como meio para a autorrealização, porque na verdade é o único meio que temos para, né? E tem dizeres lá do Krishna que ele vai falar, né? Eu sou o intelecto na mente dos jivas, né? Eu sou a mente, e ele vai falar do intelecto como o meio, através do intelecto. Tem alguns versos ao longo do Gita que ele vai falar, é através do intelecto que você se reconhece em mim. Eu não vou saber transcrever esses versos, mas coisas desse tipo são ditas ao longo do Gita, né? Então, isso não quer dizer que o intelecto, né, ele é intimamente envolvido no autoconhecimento, portanto, a ideia de que ele deve ser transcendido ou descartado também não é correta, né? A gente já falou bastante sobre isso, essas noções completamente furadas, né? Tipo, ignora o seu intelecto, ou a própria mente, né? Tanto a mente quanto o intelecto aparecem nessas noções equivocadas, né? A mente é o inimigo, o intelecto é seu inimigo, porque o intelecto fica racionalizando, e se trata de você experienciar, sentir, né? Então, é a noção predominante, infelizmente, que está aí arraigada no mundo espiritual. Vedanta, isso não quer dizer, portanto, a ideia de que ele deve ser transcendido, ok, fechamos esse parágrafo. Também não é correta. Sem ele, você não pode ganhar a libertação. Se você busca a libertação apenas porque pensa que não é livre, embora você seja, então você deveria descartar a sua busca pela verdade como intelectual e ser feliz como é, porque a ideia de que você está preso é também puramente uma noção intelectual. Então, assim, a gente pode apontar aqui, inclusive para esse conhecimento que é apontado de uma maneira tão simples e objetiva em alguns manuscritos, né, que se trata de fato, né, a gente fica aqui se debatendo,
na autorrealização, mas mesmo a autorrealização, ela é ilusória, né? Então, vai ter manuscritos que vão falar disso. A gente fica se debatendo numa escravidão que vem dessa noção puramente intelectual aqui, porque a gente está condicionado nela. Mas a gente no final das contas, um bando de indivíduos ilusórios buscando uma realização ilusória também, porque tudo em mídia é ilusório, a gente nunca deixou de ser. Satya, né? Um intelecto ignorante pode ser o problema, mas a ignorância não é a única opção para o intelecto. A ignorância não é a única opção para o intelecto, né? E a gente vai se desassociando, deixando de se identificar, né? O indivíduo começa a estudar Vedanta, aí começa a ascender esse conhecimento e compreensão vedantina, que brilha na mente do indivíduo, ele vai praticando a partir da contemplação, né, manana, aí ele começa a fazer a assimilação, né, ele está sempre praticando sujeito e objeto, né, ele entende que o sujeito é o que as escrituras vão explicar para ele, eu sou o ser sempre presente, né, esse é o sujeito fundamental, então a dualidade fundamental entre sujeito e objeto, e ele vai praticando e sempre deixando de se identificar com as ignorâncias que insistem em extravasar em sua mente, né? Que insistem em condicionar a experiência dele a ações baseadas nessa ignorância, né? Então, mas a ignorância não é a única opção para o intelecto. Então, com esse discernimento crescente, a gente vai se livrando dela. O resultado final da investigação do Vedanta não é o conhecimento intelectual do ser pleno. Aqui está esse do entre aspas. Por que será? Eu diria que é porque é como o ser pleno que a gente precisa se compreender, ok? Então, não é o conhecimento intelectual do ser pleno. A gente precisa realizar esse conhecimento como o ser pleno que sou. O conhecimento, eu sou a consciência sem ação comum ou ordinária, né? Aquilo que é comum a tudo, é muito mais ordinário que o ar, que é comum a todos nós, que o espaço. Despreocupada, não nascida, né? Esse conhecimento destrói a noção eu sou uma entidade pessoal, limitada e sujeita ao sofrimento. E ela própria desaparece, né? Não é que a gente precisa olhar para essas afirmações sempre com a sutileza que tem junto delas, né? Não é que a existência do jiva desaparece, é o conhecimento que faz o ser que sou deixar de se identificar com esse jiva que eu observo aqui, que é limitado, e que se achava que ele era aquele que se apropriava, que era o dono da consciência, vamos dizer assim, né, que é ele que é o consciente, e que sofre, titubeia com todas as experiências que são impostas a ele. Então, ela própria desaparece, e o que se quer dizer aqui é que deixa de continuar persistindo a identificação com essa entidade pessoal limitada, sujeita ao sofrimento, né? Deixando como sempre esteve, né? Em essência, tudo é sempre e sempre esteve livre de conceitos e livre da própria experiência, né? Então, as experiências não vão mais perturbar, né? E nunca perturbam o autoconhecimento daquele que é autorrealizado. Ok? E aí, antes da gente passar para a próxima parte, temos aí perguntas, algum comentário?
o ser pleno não é um objeto. Para que ele se tornasse um objeto, deveria existir outro você para experienciá-lo. Mas é uma questão de senso comum que existe apenas um você. O ser pleno também é indestrutível. É uma consciência não dual, né? O ser pleno é aquilo que não é afetado por nenhuma experiência, nenhuma modificação que aparece nele, que é aquilo que jamais se modifica, né? Então ele é um sem dois, é indestrutível. É sempre presente, portanto é indestrutível. Portanto, é impossível dividi-lo também em duas partes conscientes e obter uma parte para experienciar a outra parte. Mesmo se você pudesse dividi-lo em dois, ou seja, ele já afirma que essa suposição que vai ser feita aqui, ela não tem nem como a gente conceber, mas vamos lá. Mesmo se você pudesse dividi-lo em dois, as duas partes teriam a mesma natureza e nada seria ganho, porque a experiência de ambas as partes seria a mesma, né? A gente não pode nem conceber dividir aquilo que simplesmente é puro conhecimento em tudo, né? Mas se você pudesse fazer essa suposta divisão aqui, você ia ter a natureza da consciência olhando para uma outra parte, natureza da consciência. Como é que seria isso? Não teria nenhum ganho nisso, não teria nenhuma experiência objetivável nisso, né? Além disso, mesmo se fosse divisível, quem o dividiria, né? Aqui a gente podia olhar para aquelas analogias que surgem no Vedanta, né? Então a gente faz analogias usando objetos, por exemplo, o olho, né? O olho, a gente tenta explicar assim, a realização é porque tem uma consciência que é sempre presente e está testemunhando tudo, né? No caso da consciência aparecendo como o Jiva, entidade experienciadora, né? Ou como o Ishvara, manifesto. Mas quando a gente vai fazer essas analogias, que são sempre falhas, né? A gente fala, por exemplo, então é como o olho, né? O olho pode constatar todos os objetos ao redor, mas ele nunca pode ver ele próprio, né? Aí a gente até pode brincar. Então ele olha no espelho, mas ele vê como um outro objeto reflexo, né? Aí uma história que surgiu lá em Joanópolis também, né? O que é esse reflexo? É uma analogia do Vedanta também. São as escrituras, né? Revelando quem eu sou, tal. E aí quando ele fala que além disso, mesmo se fosse divisível, quem o dividiria? Uma outra analogia possível aqui que a gente pode brincar é dessa faca superpoderosa, ou uma espada de samurai superpoderosa que pudesse cortar todos os objetos da manifestação, todos os objetos do universo, mas ela nunca poderia cortar a si própria, né? Então não tem como a consciência se dividir. Como não é um, então, mas assim, quem o dividiria? Então ele está continuando nessa suposição aqui. Como não é um agente, não pode se dividir. Finalmente, a experiência parece ser uma questão de um sujeito consciente experienciando um objeto inerte. Mas a consciência é tudo, o sujeito e o objeto, e nunca é inerte. É sempre uma consciência não dual. Mesmo quando a ignorância aparentemente transforma o ser pleno em sujeito e objeto, nem o sujeito, a entidade experienciadora ou os objetos são realmente conscientes, de modo que o sujeito não experiencia os objetos. O sujeito não experiencia os objetos, embora certamente pareça. Ele aparentemente experiencia, né? Tá difícil aqui de entender. Como que a gente vai desvencilhar esse parágrafo aqui?
que o James está apontando provavelmente é o seguinte: o jiva, ele é sempre o reflexo da consciência, né? No corpo sutil do jiva, a consciência que o ego se apropria, diz eu, esse senso de existência que a gente tem, né? Que a gente é autoconsciente, a gente sabe que existe, né? Eu sei que existo, estou aqui experienciando, estou constatando os objetos ao meu redor, mas isso é porque não é que eu, o jiva, que sou consciente. A consciência é emprestada, né? Tal como a luz da lua não é de fato a luz da lua, é a luz do sol refletida nesse objeto lua, né? Que está ali iluminando a noite. Então, o sujeito não experiencia os objetos, embora certamente pareça. O sujeito, a entidade que experiencia, que pensa que é consciente, é, na verdade, um objeto conhecido por você, testemunhando a consciência. Né? O sujeito, a entidade que experiencia, que pensa que é consciente, é, na verdade, um objeto conhecido por você, testemunhando a consciência, né? Você, esse testemunhando consciência que aparece aqui ao final, ele pode produzir também uma noção equivocada, né? Porque a gente sempre vem trabalhando a ideia de que a consciência não pode nem mesmo ser testemunhada ou experienciada, né? Mas o que está sendo dito aqui é que esse sujeito que é livre e independente de todas as experiências é sempre ele experienciando a si próprio, né? Se trata disso. Ele é o conhecimento puro que é livre de toda experiência. Então, o que é a experiência? A experiência é sempre a consciência experienciando a si mesma. Tá dito aqui desse mesmo jeito. A dualidade não está envolvida. Como veremos, a dualidade é apenas uma crença, né? A gente acredita por essa experiência que ninguém perguntou se a gente queria estar aqui tendo ela, né? Ela simplesmente acontece e tudo que é experienciado é efeito desse poder que conforma o universo, que é Maya. E a gente acredita, né, também pelo poder dessa experiência integrada através dos nossos sentidos e da nossa mente, a gente confere essa experiência de aparente separação, né, eu aqui, os objetos lá, né, essa experiência de aparente realidade da experiência, né, a gente não pode negar a tangibilidade que existe, né, nessa experiência, né? Então a gente confere pela força que tem essa experiência, né? Isso como a realidade, essa realidade em constante mutação, né? Mas por definição, aquilo que é sempre mutável e está aparecendo, outra hora desaparecendo, isso não pode ser aquilo que é real, né? Então é uma crença, essa dualidade é uma crença. Portanto, parece que no que diz respeito ao autoconhecimento, Deus cometeu um erro. Se Deus quisesse que soubéssemos quem somos, isso nos daria um meio adequado de conhecimento. É por isso que você frequentemente ouve o refrão: o ser pleno é um grande mistério, está além de tudo. Ninguém pode saber o que é, permanecerá para sempre um mistério. As pessoas ficam bastante românticas com a falta de conhecimento de Deus. E isso parece entusiasmá-las, né? E aí o romance todo acaba quando você encontra o Vedanta. Ok. Aí, vamos ver, acho que ele fala mais para frente disso que ele fala, que aparentemente Deus cometeu um erro. Será que é assim, né? Ou isso é uma brincadeira?
Antes da gente passar para a próxima sessão, alguma colocação aí, pergunta? Vamos lá. Todos conhecem os objetos, mas ninguém conhece o sujeito. Deve ter sido um grande trabalho criar o mundo em 6 dias. Depois de criar peixes e aves sobre os quais supostamente temos domínio, parece que o Criador guardou o melhor para o final, ou seja, nós. Quando deveria ter sido festa na noite de sábado, em antecipação do seu dia de descanso, o Criador ficou até tarde nos criando. Talvez os corpos estivessem em uma linha de montagem, com os cérebros empilhados nas proximidades. E enquanto os corpos passavam, o Criador inseriu os cérebros, mas porque era tarde e o pobre Deus estava exausto, depois de 6 dias de trabalho duro, acidentalmente colocou o cérebro voltado para o mundo dos objetos, em vez de voltado para dentro, em direção ao ser pleno. E bem, o resto é história. Todo mundo conhece os objetos, mas ninguém sabe quem eles são. Então, essa é uma brincadeira que aparece bastante nas próprias escrituras, né? Se faz esse tipo, não teve nenhum sentido que foi colocado que pudesse o Giva olhar para dentro e tal. Mas isso é sempre numa colocação irônica, porque também não poderia ser, através de nenhum sentido, algo constatado objetivamente, mas isso também serve como justificativa do aparição das escrituras, dos ensinamentos, né? Esse conhecimento impessoal revelado, ele supostamente teria surgido através dos jivas humanos, mas não dos jivas humanos, mas através dos jivas humanos, revelado justamente como, tipo, deixa eu manifestar, Ishwara dizendo, deixa eu manifestar um manualzinho lá para eles se encontrarem, porque teve um erro de fabricação e eles vão ficar perdidos, né? Mas, enfim, a brincadeira era para ser essa mesmo, provavelmente, né? Porque Ishwara tá tudo perfeito. Nós somos afortunados, entretanto, né, somos afortunados por essa existência humana, né, a última criação ali do Jiva, mas ao mesmo tempo, assim, é uma dádiva e uma maldição, também é uma espécie de brincadeira que se faz, né, porque é só o Jiva humano que está aqui se debatendo na sua existência, com crises existenciais e se perguntando por que tudo isso e tal. Então, nós somos afortunados. Entretanto, porque há um homem santo na Índia, chamado Kalki, um avatar, que pode nos salvar do equívoco de Deus, por $5.000 ele reverterá seu cérebro e você saberá quem você é. O que é $5.000, né? Não é verdade? Para quem quer, né? Vai lá, $5.000, junta aí. Muitas almas ansiosas aceitaram a oferta. Parece que agora ele tem um enorme templo de ouro. Evidentemente, o mercado de reversões cerebrais está crescendo, porque parece que seu filho entrou no negócio também. É uma boa notícia para os não iluminados, porque o preço da iluminação parece ter diminuído recentemente devido a um aumento da oferta. Se os instrumentos que temos não são adequados para o conhecimento do ser pleno, então como vamos conhecê-lo? Parece que a consciência queria que soubéssemos, porque há muito tempo revelou a ciência do autoconhecimento, Vedanta, justamente por esse motivo, né? Então, produziu o manualzinho. Vedanta não é uma filosofia. Parece que daqui para frente, o James, assim como ele veio fazendo um trabalho até aqui de tirar mitos a respeito do que seja essa realização, né, do autoconhecimento, ele vai trabalhar um pouco aí adiante tudo que Vedanta não é, né? Então vamos para essa primeira
seção aqui que Vedanta não é uma filosofia. A primeira coisa que precisamos saber sobre o Vedanta é que ele não é uma filosofia. Filosofias são as disputas ou crenças de um indivíduo ou grupos de indivíduos. Marx e Engels vieram com a filosofia agora extinta, chamada comunismo. Não é extinta, mas enfim, que deveria corrigir os problemas do capitalismo. O existencialismo foi toda a fúria existente na Europa no século passado. Onde está o existencialismo hoje? As filosofias não duram, porque são preparadas por pessoas para atender às necessidades intelectuais dos tempos. Quando os tempos mudam, o que sempre acontece, as filosofias não são mais relevantes. Assim, o Vedanta ele tem uma clara distinção, porque a gente pode dizer que filosofia é tudo aquilo que não tem uma necessidade de sempre ter uma base empírica, né? Então, as filosofias elas podem surgir como linhas de raciocínio e pensamento ou escolas de pensamento, como se fala em filosofia, que se completam entre si, né? E isso pode estar vinculado aos ideais de uma época, à cultura de uma época. Isso vai influenciar a estética, inclusive a política de uma época, né? Então, assim como teve ali, de uma maneira apropriada aquele momento, Marx e Engels estabelecendo a filosofia do comunismo, né? Se bem que eu acho que também tem os aspectos mais pragmáticos e menos filosóficos do comunismo e do capitalismo também, né? A gente também pode observar nesse trânsito desse momento de mundo também que a gente está agora, que existe um trânsito de vieses ideológicos e filosóficos, né? Que se estabelece e assim é nítya, né? Constante transformação. E o Vedanta não. O Vedanta ele se trata de um conhecimento que é universal e testado ao longo do tempo, né? Então ele tem a sua base empírica e é verificável, ok? É muito importante apreciar o fato de que Vedanta não vem de seres humanos. Os seres humanos têm uma compreensão limitada e, além disso, eles sempre têm uma agenda, geralmente para salvar ou destruir o mundo, de uma maneira ou de outra. Se não é dominação do mundo ou economia do mundo, acho que aqui a frase seria, se não é dominação do mundo ou da economia do mundo, eles parecem estar eternamente inclinados a vender-lhe alguma coisa, convencê-lo de algo ou fazer com que você ou suas circunstâncias mudem. Eles não são objetivos. Eles estão sempre inclinados a vender-lhe alguma coisa, inclusive quando ele fala aqui em cima do sujeito, tanto do que quer destruir, né, que infelizmente é o que predomina, quanto do que quer salvar, né? Às vezes o que quer salvar também, ele está imbuído de um ideal que ele vai querer convencer os outros, ele vai querer vender a ideia dele, às vezes de uma maneira assim tão egóica também se transforma aquilo que acaba sendo aquilo que era para salvar supostamente depois vai servir à destruição e vice-versa. Então assim, ele está falando tudo isso aqui porque o Vedanta é conhecimento impessoal revelado, né? Como muito bem define o James, o Naga. Então ele não vem dos seres humanos, né? Ele é colocado ao mundo através dos jivas humanos, mas ele trata desse conhecimento que ele é impessoal e que ele é universal, né? Porque o Vedanta ele também, além de servir ao autoconhecimento, ele explica a natureza de toda essa manifestação, né? A resposta para aquelas 3 famosas perguntas existenciais, né? Quem sou, de onde venho, para onde vou, ela é a mesma através do conhecimento claramente apontado pelo Vedanta.
E aí, pessoal? Antes da gente passar para a próxima sessão, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Ok. Tem nada no chat. Então eu vou ler essa próxima parte aqui, aí Oi. Cara, eu estudo numa escola de filosofia aqui da minha cidade, entendeu? Sei. E lá você vê muita ideia, entendeu? Eu já vi uns vídeos de uns homens falando que as ideias que são compartilhadas em outras filosofias são interessantes, entendeu? Mas que dificilmente elas se equiparam ao Vedanta. Eu nunca entendi o porquê disso. Será que tu pode falar um pouquinho disso? Porque não carece de comparação também, sabe, Gustavo? O Vedanta não é algo que precisa ser equiparável a outras escolas de pensamento e de conhecimento. É um fato histórico de que aquilo que a gente chama de Vedanta, a revelação dos Upanishads, né, esse conhecimento condensado no Bhagavad Gita, tudo isso vem de conhecimentos que são primordiais à história humana e que se mostram, inclusive, pela realização, né, pela autorrealização de milhares e milhares de jivas humanos ao longo da história, né, como algo constatável e, como o Swami Paramahansa fala, testado ao longo do tempo, né? Então, nem há necessidade de comparação, né? O Nagar, ele costuma fazer apontamentos críticos, né, que algumas escolas filosóficas ou as religiões que surgem, tudo deriva desse conhecimento puro. Eu penso que não é que isso é apontado como uma necessidade de postular o Vedanta como um conhecimento que é superior a tudo, porque o Vedanta nem precisa dessa defesa, sabe? Ele se revela como algo que serve à libertação de todos os jivas, né, dos jivas humanos, que realmente se inclinarem ao Vedanta de uma forma honesta, né, como buscadores sinceros, e se revela assim porque ele traz esse conhecimento que é universal, sabe? E ele tem uma metodologia que é completa, né? Então o Vedanta, ele tem antes de ser filosofia, ele tem uma ciência também, ele tem uma ciência que se desenrola metodologicamente para guiar o indivíduo à realização desse conhecimento. Então é isso, não há por que comparar o Vedanta com outras filosofias, não existe essa necessidade. A gente pode dizer que, ok, então, dá para constatar que o que vem depois tem fragmentos do Vedanta, então mas aí para quê? Se a gente se depara com o Vedanta, para que a gente vai ficar fazendo esse trabalho de, então, olha, isso aqui está de acordo com o Vedanta, então tem algo que é válido de acordo com o Vedanta nessa escola de pensamento, ou nessa filosofia, nessa religião, mas as chances disso ser só um fragmento, que muito provavelmente precisa de outros aspectos dos ensinamentos vedantinos para que se complete no seu autoconhecimento e se concretize como realização, é muito grande, sabe? As chances de não funcionar, porque está incompleto, é um conhecimento incompleto. Muitas vezes é fragmento de conhecimento do Vedanta misturado com outras noções de ignorância e noções experienciais, né? Então, esses apontamentos críticos que às vezes aparecem, tanto da parte do James, como até dos swamis, inclusive tradicionais do Vedanta também, às vezes fazem, isso aí tal, é conhecimento inválido, né? Faz os seus apontamentos críticos, é justamente para ir cercando o indivíduo no seu processo de autoconhecimento sobre aquilo que não é esse autoconhecimento, né?
Porque se fosse algum tipo de experiência, não ia chamar autoconhecimento, né? E o indivíduo precisa compreender aquilo que não é Vedanta também, né? Que é isso que vai ser feito aqui nessa parte do livro. Beleza, Gustavo? Tem algo mais que você quer comentar sobre isso? Não, beleza, obrigado. Então vamos ler essa sessão aqui. Oi, Marcelo, você está falando alguma coisa, mas eu não estou te ouvindo. Oi, Marcelo, eu vi que você estava falando aí, você está me ouvindo? Você pode falar? Não, a gente não te ouve. Escreve no chat lá. Vamos lá. Não é uma religião ou um caminho espiritual. Então, primeiro, ele falou que não é uma filosofia, e aqui ele vai falar que não é uma religião ou um caminho espiritual. O cerne do conhecimento vedantino, ele não é religioso. Você vai ver nas escolas tradicionais védicas todo um contexto religioso, práticas de rituais e tudo mais, mas o cerne do conhecimento vedantino, aquilo que a gente está aqui contemplando, ele pode ser tirado de seu contexto cultural, tradicional e religioso. Eu sempre digo para o Naga que o James, sobretudo, vai ser reconhecido como o cara que criou essa perfeita ramificação para as mentes ocidentais fazendo esse trabalho, de tirar o Vedanta do seu contexto tradicional hinduísta, né, e religioso também. Então, não é uma religião. E também não é um caminho espiritual. Então vamos lá. Os humanos inventam filosofias e religiões. Vedanta também não é uma religião. Não é o resultado das experiências de místicos. É responsável por experiências místicas, mas está além do misticismo, né? Quando ele fala aqui que é responsável por experiências místicas, a gente pode contemplar aqui que para que toda experiência, inclusive as experiências místicas, ocorram, é preciso uma consciência e um conhecimento para constatá-las, né? E também a gente pode olhar para o fato de que os rishis, eles revelaram esse conhecimento que nenhum deles, inclusive, fez questão de declarar autoria, sabe? Em transes espirituais, fazendo ali verdadeiros downloads diretamente de Ishvara, né? Um download em conexão banda larga dos conhecimentos das escrituras. Não é um caminho espiritual, é o conhecimento por trás de todas as religiões e caminhos espirituais. Antes de prosseguirmos, você deve saber que não é necessário acreditar nessas declarações. Tá? Então, o Vedanta também não te pede uma fé cega a respeito dessas escrituras, né? Você não precisa andar por aí com os ensinamentos dos Upanishads embaixo do braço, assim, bater na porta da casa das pessoas domingo de manhã, falar, você conhece o conhecimento vedantino? Não é assim. Elas são difíceis de engolir porque temos a vaidade de supor que, porque nós vemos como o suprassumo das coisas. Peraí, deixa eu ler essa frase de novo. Elas são difíceis de engolir. Acreditar as declarações. Elas são difíceis de engolir porque temos a vaidade de supor que, porque nos vemos como o suprassumo das coisas, tudo o que é significativo vem de nós. Em qualquer caso, as suas origens são razoavelmente sem importância, porque faz o que se propõe a fazer, libertam. Então é isso, né? A gente às vezes fica assim até numa necessidade de comprovar, falar, as escrituras védicas têm
os historiadores aí dizendo que tem vestígios de que os primeiros manuscritos do Rig Veda surgiram há 7.000 anos antes de Cristo, sabe? Tem umas histórias assim, né? Tem sempre uma coisa assim de, olha, como é ancestral a coisa, né? Então tem gente que vai falar em 5.000 anos, 2.000 anos, 7.000 anos, tem sempre um que puxa para lá e para cá, aí tem os budistas que vão falar, não, tem coisas dos sutras budistas que são quase tão antigas quanto, então isso tudo é bobagem, né? O que importa é que se trata de um conhecimento que é universal para nos libertar. Se você expuser a sua mente adequadamente ao Vedanta, verá claramente porque dizemos que não é uma religião, uma filosofia ou um caminho espiritual inventado por seres humanos. Dizemos que é Apurusheyanana, que significa não vem de uma pessoa. Ok? Não é informação canalizada. Não é canalizado também. As pessoas, com todas as suas tendências preconceituosas, crenças e opiniões, são como cachimbos antigos. Muita sujeira se acumula neles. Então, quando o conhecimento flui através delas, inevitavelmente fica poluído. Nós somos os maiores poluidores da Terra. Sim, temos algum conhecimento, mas o conhecimento e a ignorância estão lado a lado na mente humana. E, infelizmente, a maioria de nós não sabe a diferença. Nós não queremos um meio de conhecimento que seja feito de ignorância e verdade. Como vamos separá-las? Pessoas que não discriminam engolem ambas. Você não ficará livre dessa maneira. Leia os livros de qualquer professor moderno. Você pode encontrar a verdade lá ou alguma versão dela. Mas as crenças e opiniões do autor geralmente são tão fortemente entrelaçadas nele e ao redor dele como trepadeiras enroladas em um tronco de árvore, que você engole as duas e acaba confuso, né? Então a gente está sempre nesses contextos onde se mistura conhecimento com ignorância, né? Aliás, muitas vezes é um pouquinho de conhecimento só diluído num mar de ignorância. E aí a gente acaba bebendo de ambos, né? A gente contamina, né, esse conhecimento. Este não é o caminho para a libertação. As palavras dos profetas e místicos sempre devem ser suspeitas. Quando ele aponta aqui que não é essa informação canalizada por um indivíduo que é como um cachimbo que vai poluir quando esse conhecimento passa por ele e ele vai transcrever aquilo, contaminado com as suas noções, como é uma crítica útil a essas pessoas que dizem que canalizam espíritos e tal. Não é muito da minha alçada isso aí, mas eu já ouvi de pessoas que estudam o assunto que você nota que tem sempre um padrão, né? O indivíduo fala que está canalizando a carta do seu pai que faleceu. Aí tem outra pessoa na fila, está canalizando, escrevendo uma carta para aquela pessoa que está na fila, que é do filho que a pessoa perdeu. E aí você vê que tem sempre um padrão na escrita. Por quê? Porque é um indivíduo que está ali, por mais que ele esteja, tudo bem, vamos adotar que isso é uma experiência, um fenômeno válido, né? Ele está ali em contato com as energias sutis, que estão ligadas às energias sutis da mente da pessoa que está sentada na frente deles, pensando nessa pessoa que faleceu, qualquer coisa assim. Mas o resultado final ali está sempre contaminado por um padrão mental que é do indivíduo que está se propondo a fazer essa canalização. Tá? Então, os rishis, né, o que são chamados aqueles que foram chamados de os primeiros rishis que começaram a transcrever o conhecimento do vedantino,
No começo nem havia escrita, né? Era tudo verbalizado, né? Era entoado em mantras, e era passado, né? Só por tradição oral. Eles viviam uma vida tão pura, tão imersa em pura contemplação, né? Também porque a gente precisa conceber aqui que o mundo era outro, né? E as pessoas não eram dotadas de swadharmas que eram muito complexos, né? Eram o princípio da experiência humana no planeta ali, e os indivíduos contemplando o céu, a terra, a natureza, e então eram mentes muito livres e absortas, né? E aí, de repente, através dessa pureza dessas pessoas imbuídas de tanta inocência, se estabelecia esse conhecimento. Alguém escreveu aqui no chat, Marcelo, Vedanta não tem buracos, ninguém consegue apontar um. É atemporal e autoexplicável, pois é o conhecimento revelado, não é dogmático e contaminado por impressões pessoais egóicas. Perfeito, Marcelo. É isso aí. Eu terminei essa sessão, não é informação canalizada. Sim, temos alguma coisa, mas o conhecimento e a ignorância estão lado a lado na mente. Infelizmente, a maioria de nós não sabe a diferença. Nós não queremos um meio de conhecimento que seja feito de ignorância e verdade. Como vamos as pessoas, tá? Eu acho que eu li, né? As palavras sempre devem ser suspeitas. Ok. Até ao fim. Vamos encerrar por aqui hoje, pessoal. Alguém tem mais alguma colocação, pergunta? Vamos lá. Fazer o Purnamadá. Fábio. Oi? Fábio, Ulisses. Oi, Ulisses. Ô, Fábio, não é nenhum questionamento, é um agradecimento, viu? É um agradecimento a ti, porque eu aqui ouvindo, né, refletindo e às vezes até tentando assimilar, né, os ensinamentos, sinto até que você às vezes na aula, né, que é uma parceria, Sim. é um retorno, né, dos seus discípulos. Eu aqui como discípulo, eu sei, você já até comentou, porque, mas como é uma introdução ao Vedanta, né, eu estou aprendendo. Às vezes quero até me pronunciar, né, mas fico em dúvida. Então acredito que mais para frente, eu acho que eu nem falo só por mim, falo por todos, né? Porque, mas às vezes eu fico meio chateado por não ter mais assim participação, viu? Meu agradecimento, minha gratidão, viu? E muito obrigado. Ulisses, Pela aula. você está praticando o ouvir, né? A importância do Shravana, que é a primeira fase, isso é muito bom. Eu que agradeço por a gente estar aqui fazendo esse trabalho conjuntamente. Para mim é uma grande oportunidade. Esse livro, para mim, foi um marco de virada, e fazer uma revisão dele aqui em conjunto, esse trabalho em grupo, para mim, eu só tenho a agradecer, tá? Acho que então, nós agradecemos, né? Certo? Você está passando todo o seu conhecimento para nós, né? E a gente está tentando assimilar, né? E aos pouquinhos a gente vai soltando, se abrindo, né? Sim, sim. O que eu quero deixar claro aqui, Ulisses, somos todos discípulos de Ishvara e das escrituras que ele traz. Não, mas o Vedanta o Vedanta, não tem conhecimento meu. Isso nós escutamos do nosso professor, né? O Vedanta é um ensinamento do mestre para o discípulo. E o discípulo tem que escutar, ouvir, né?
refletir e assimilando, né, de acordo com Sim, sim. o intelecto de cada um, né? Sim, sim. Mas Obrigado, viu? eu que agradeço, querido. Só fazer esse apontamento que é útil para todos nós, Positivo. essa posição da gente se propor a compartilhar a Vedanta, não existe nenhum conhecimento que seja meu, né? É um conhecimento que é das escrituras e a gente está aqui contemplando isso conjuntamente, tá bom, querido? Então, eu agradeço muito e na próxima terça agradecerei novamente. Estaremos juntos. Bom, esse momento. E aí, pessoal, alguém mais quer fazer alguma colocação, pergunta? Então, vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Obrigado, meus amigos. Gratidão, Fábio. Gratidão profunda. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos. Boa noite, bom descanso a todos. Até a próxima terça ou sábado, se o Nagar resolver a gente fazer no próximo sábado. Ele falou que vai ser pouco provável. Ele está lá desfrutando um pouco tempo com o filho e com a netinha e com a família da esposa do filho. Então ele está descansando um pouquinho. Mas se ele resolver fazer, a gente comunica por aqui, tá bom? Um abraço. Ok, Fábio. Gratidão. Boa noite. Um abraço. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço a todos.